Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando aqui do Cartão de Embarque novamente, com mais um vídeo interessante. E ó, eu vou te contar, hein? A pessoa que nós vamos entrevistar hoje, ela tem uma história muito parecida com a origem do projeto, né? Muita coisa que eu passei lá atrás, ele trouxe, só que de uma forma muito mais intensa, né? Ele vivenciou isso de uma forma muito mais intensa. Mas antes de começar o vídeo, começar a nossa entrevista, eu queria que você marcasse lá o sininho, né? Que eu já sei que você assina o canal, então marca o sininho lá para receber as nossas atualizações e saber qual é o próximo vídeo, qual será o próximo vídeo, né? E o que o projeto o cartão de embarque está aprontando por aí. É isso aí. Então, seja muito bem-vindo, Wagner Lens. Opa, para mim é um grande prazer. Para mim é um grande prazer, Luiz, estar aqui na entrevista e poder compartilhar um pouco no canal aí, um pouco da minha história, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, ao ouvir minha história, vai se identificar e que a nossa intenção aqui é fazer com que as pessoas se identifiquem mesmo e que tome isso como uma mudança de vida, né? Um divisor de águas e que a partir desse momento consiga ter uma visão de mudança de vida e consiga enxergar uma vida mais próspera, uma vida mais abundante e ter certeza de que pode muito mais do que o que tem agora. Exatamente. Então, pessoal, o Wagner vai contar um pouquinho aí da história dele, mas antes de começar essa história, eu queria contar o seguinte. Lá atrás, quando nós tivemos a ideia, eu tive a ideia do projeto, né? Depois veio a Lu e tudo mais, você pode dar uma olhada nesse card aqui, ó, contando um pouquinho desse começo. A ideia era, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse tido esse conhecimento lá atrás, né, tudo seria mais fácil, tudo teria sido melhor. Então, eu demorei bastante tempo para fazer isso. A Lu também contou uma historinha dela lá, que demorou um pouco para perceber isso, mas o Wagner percebeu isso quando nós tínhamos ter percebido lá atrás, né? Então, essa é a história que ele vai contar. Wagner, qual foi o start que fez você mudar a sua cabeça? Qual foi o insight? O que deu o clique de mudança de pensamento? Na verdade, eu costumo dizer que a minha mente ela muda muito, tá sempre assim buscando alguma coisa nova e tem coisas que eu acreditava ontem que hoje eu já acrescentei mais alguma coisa. Então eu entro dentro daquela ideia do Freud que fala que tudo que sei é que nada sei. Porém, uma época eu não aceito mais, porque eu acredito que a vida ela tem que ter esse momento em que você fala basta. Eu acredito que os problemas e as dores e a carga que a gente leva, ela só pode ser levada até onde você consegue, onde você suporta. Mas um dia que você não suporta mais, chega. Eu estava na Bahia, eu tinha na faixa aí de 14 anos, eu dei o meu primeiro start. Eu não fazia absolutamente nada, mas porque não tinha emprego, não tinha o que fazer. Eu era muito pobre, né? E muitas vezes passávamos dificuldades. Às vezes não tinha o que comer dentro de casa, às vezes tinha um pão para dividir na hora do almoço para 5 pessoas. Às vezes na hora de dormir, a nossa coberta era de plástico. Eu fui até visitar esse dia lá, a minha esposa ficou abismada, o tamanho da casa e o lugar que a gente morava. Não tínhamos porta nem janela. Na hora que chovia, molhava dentro de casa. Eu não sei nem para que existia ainda a casa. Mas, enfim, tudo isso me fez acreditar de que eu precisava fazer algo por mim e pela minha família. Não, 14 anos. Então, eu estava indo para a escola, eu voltei e decidi que eu precisava fazer alguma coisa, mas não tinha. Então, é você lutar com as armas que você tem. Então, eu peguei uma tesoura e comecei a cortar cabelo aquele dia mesmo, sem ninguém me ensinar. Aprendi, comecei a trabalhar cortando cabelo a R$ 1. Mas, mesmo assim, não era suficiente para mudar a minha vida. E então veio de novo aquela frustração. Várias vezes eu chegava no canto para chorar sozinho. Tinha um rio lá onde eu gostava de me isolar. E eu não conseguia entender como a maioria dos meus amigos, que também era igual a mim, não sofria com a situação dessa. Eles viviam como se fosse normal. Ver que tantas pessoas eram prósperas e nós não. Ou seja, que na nossa região, a nossa aldeia, né, era a maioria das pessoas tudo pobre. Você assistia a televisão, que eu, no caso eu assistia na casa dos outros, que na minha não tinha, e aí você via com tantas pessoas prosperando, tantos lugares, com tantas pessoas prosperando, e você não. Eu falei, não pode ser natural que muitas pessoas consigam e outras não. Então, aí eu tive meu primeiro start. Isso aí já estava mais ou menos com 19 anos. Eu falei, eu preciso fazer algo para mudar a minha vida e da minha família. Eu já dei o começo, quero cortar o cabelo, mas eu não posso continuar aqui.
Eu não acredito exatamente que é só o ambiente que mude. Eu acredito que tudo muda quando a sua mente muda. Então, eu resolvi fazer o seguinte, eu preciso sair daqui porque o meu network, na verdade, naquela época, eu não poderia chamar de network, eu não sabia nem que palavra é essa. Mas eu falei, as minhas amizades, minha avó tinha um ditado que falava assim, que se mistura com porcos, farelos comem, não sei o que e tal. Eu falei, então eu tô comendo farelos, eu tô no lugar errado, eu preciso mudar a minha vida. E eu tive a primeira decisão, a primeira gestão de risco da minha vida, com 19 anos. 19 anos, eu vi uma mulher que estava no terminal de ônibus, estava falando que um filho dela precisava de alguém para poder morar com ele, pagar aluguel e tal, tal, tal. E eu me habilitei, falei, pode me levar e tal, estou aqui, a gente está passando dificuldade, preciso sair daqui, porque eu não tinha ninguém em São Paulo, lugar nenhum, que pudesse nos ajudar. E eu sabia que São Paulo era uma terra de oportunidades e eu precisava vir para São Paulo para, pelo menos, começar a lutar pelo que eu queria. E aí, conversando e tal, ela resolveu aceitar. Eu não contei para minha mãe porque ela não deixaria. Porque, às vezes, a gente acha que a mãe, o pai, eles dão conselhos errados. Aí você olha, nossa, meu pai me falava isso, e errado não é errado. É baseado no conhecimento que ele tinha. No conhecimento que ele tinha, ela não queria deixar eu sair da Bahia porque achava que estava me protegendo. Então, ela tinha medo de que eu viesse para São Paulo e me desse mal, mas não entendia que como que eu podia me dar pior do que eu já estava, entende? Então, eu me lancei, eu falei, eu preciso fazer algo para mudar a vida. Até hoje, eu tenho essa mesma cabeça. Todos os dias, eu chego para minha esposa e falo, nós precisamos fazer algo para mudar a nossa vida. Só que hoje já não é mais a minha vida que eu quero mudar. Eu penso muito, precisamos fazer algo para deixar um legado. O tempo vai passar, nós vamos morrer e precisamos mudar o maior número de pessoas na Terra, porque só assim se cria legados. Mas, enfim, voltando à minha história, eu vendi um guarda-roupa que eu tinha comprado cortando cabelo a R$1 e era meu sonho, porque durante nossa vida inteira, nós guardávamos roupa dentro de caixa de papelão. E algumas vezes, como na nossa casa era bem simples, o rato fazia ninho dentro da nossa caixa, dentro da nossa roupa. E a roupa ficava fedendo, ele mijava dentro da roupa. E era terrível a vida que a gente tinha. Hoje, olhando para trás, na época eu sofria, mas não sabia o quanto eu era miserável naquela época. Quando eu olho para lá, que falo, mano, eu vivi tudo isso, sabe? De você, tipo, dentro da sua casa, você ter 5 pessoas, ter uma cadeira para revezar, para a pessoa sentar, ter 2 pratos para 5 pessoas, enfim. A coisa era... A gente não tinha geladeira, tinha que colocar as coisas na geladeira dos outros emprestados. Então, todos esses detalhes. Por que eu estou falando desses detalhes? Com essa riqueza de detalhes. Para que pessoas que, às vezes, estão assistindo esse vídeo aqui, entenda que se está com dificuldade agora, está passando a maior dificuldade, acha que é o fim, vê uma pessoa prosperando, vê uma pessoa que está vivendo uma vida próspera e acha, eu nunca vou conseguir isso, porque olha o que eu vivo. Cara, ninguém está exatamente no fim, porque enquanto a vida tem esperança, eu poderia ter dado toda a desculpa do mundo. Eu converso direto com minha esposa e falo isso. E dizer que não tive sucesso porque eu não tinha ninguém que olhava para mim, porque a minha terra onde eu morava era improdutiva. É tanto que hoje 80% dos meus amigos que moram lá estão tudo... passam uma dificuldade, vivem a mesma vida de antes. Então, eu poderia ter dado todo... Não mudou nada, né? Daquele não mudou nada. Eu voltei lá, cara. E aí eu doeu meu coração porque as pessoas não percebem. E nisso, toda essa dor, eu falei, cara, não é possível que eu vou viver essa vida. Então, é isso que eu te falei, é não se conformar. O start veio quando eu estava dentro... um dia eu estava dormindo dentro de casa, assim, né? Choveu, cara. E molhou tudo. Minha avó, ela se molhou toda e me cobriu com o plástico que tinha. E eu e minha irmã ficou coberto com plástico para poder não ficarmos gripados, mas ela ficou fora, ficou doente. Eu falei, eu não posso aceitar que a minha família toda trilhe esse caminho de sofrimento em sofrimento, entende? Aquele dia eu chorei e falei, eu não aceito mais. Agora, no meio dessa minha história, às vezes quem está assistindo aqui, eu quero fazer uma pergunta. Qual foi o momento que doeu demais e que você falou, não aceito mais e agora eu me recuso a viver essa vida? Porque se você não tiver esse momento, a realidade é que você vai carregar a vida terrível, essa vida terrível até o fim. Você aceita isso mesmo? Porque eu não querer mais. Eu falei, eu não vou aceitar nem para mim, nem para minha família. Então eu me disse guarda-roupa, enfim, né?
Eu tinha esse guarda-roupa que era meu sonho, vendi, só que a passagem deu para eu chegar até o Tietê. Aí eu vim até o Tietê e não consegui sair de lá. Fiquei 2 dias no Tietê, porque eu não sabia o que fazer, não tinha como ligar. Depois arrumaram um cartão telefônico, eu liguei, a mulher foi, falou com o filho dela, e ele foi me pegar e me deram um porão para eu ficar durante 15 dias ali em Santo André, em uma comunidade. E eu fiquei 15 dias nesse porão. Ele falou: você tem 15 dias para você ficar aqui, depois de 15 dias você tem que arrumar. Depois de 15 dias, você tem que arrumar um lugar para você ir. Falei, tudo bem. E eu fiquei esses 15 dias, foram uns 15 dias terríveis de sofrimento. Eu comecei a trabalhar em um Sam's Club no supermercado, e aí eu comecei a limpar chão, limpar banheiro. Eu tinha terminado o 2º grau, mas eu não tinha problema em trabalhar em qualquer... Eu sabia que era temporário. Eu aprendi uma coisa também nessa trajetória, que às vezes você tem que dar duro e fazer o seu melhor, mesmo quando você está em um lugar que você não queira, porque você sabe que esse lugar que você não quer pode ser a ponte para te levar até o lugar que você quer. E era essa a ideia que eu tinha. Falei, não me importa o que eu vou fazer agora, porque eu sei que através disso é que eu vou chegar onde eu quero. E aí eu comecei a trabalhar. Depois eu fui contratado para uma barbearia, trabalhei durante 5 anos nessa barbearia aí e tal, e a vida foi melhorando. Eu consegui trazer toda a minha família, formei toda a minha família. A minha irmã, eu consegui formar ela em aeromoça, mandei ela ela foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio, trouxe minha mãe, aposentei, que era meu sonho. Eu mudei toda a história da minha família. Se eu contar toda a história aqui, a gente vai ficar umas 5 horas, por isso que eu estou resumindo. Eu mudei toda a história da minha família através do pensamento de que não era certo a vida que eu tinha e que não era o que Deus me criou para ter. Deus criou a gente para ser próspero, entende? E aí, depois disso tudo, depois de toda essa história que eu passei, né? Eu pulei uma parte muito importante, vou até voltar lá, que quando eu comecei, eu tinha uma namorada e ela estava grávida, cara. E eu trouxe ela. Chegou aqui, eu trabalhava de domingo a domingo. Eu trabalhava de domingo a domingo e ela não aceitou. Ela falou, você é louco. E a gente não tinha nada, né? Tava difícil. Então ela falou, vou embora. E tudo que eu tinha era ela. Então eu entrei meio que em depressão. Tinha ela e meu filho. Ela levou o filho. A mulher, ela falou, você não quer ir embora? Eu falei, não vou não. Eu não vou porque eu sou a única chance da minha família. Doía de saudade do filho, doía de saudade da família, mas eu não poderia deixar. Então, tem pessoas que são movidas aí pelo sentimento. Tem pessoas que falam assim, eu não aguento mais, eu tô com muita saudade, aí tá doendo demais. Não adianta, cara. Porque, na verdade, a vida, você é aprovado o quanto que você consegue apanhar, o quanto que você consegue sofrer esses sentimentos, doer, e mesmo assim continuar pelo propósito. Eu tinha um propósito, que era a mudança de vida da minha família. Então, eu continuei. E aí eu trabalhei 5 anos na barbearia de um rapaz na comunidade, e depois resolvi montar a minha. Montei a minha, depois montei outra, montei uma escola, depois quebrei tudo, fui para a garagem de novo, comecei tudo de novo na garagem de uma casa que eu aluguei. E aí juntei dinheiro e comecei de novo, porque eu sempre fui da ideia, não importa, cara, se você vai quebrar, se você vai... Eu vou juntar, levantar de novo e fazer de novo. Porque o sucesso ele é conquistado através de fracasso em fracasso. Por isso que fracasso não pode. Enquanto não chegou o sucesso, é porque não chegou no fim. Entende? Eu acredito que o fim sempre será o sucesso. E aí foi quando eu comecei a crescer, comecei a juntar dinheiro de novo e montei a primeira barbearia, depois montei a segunda. Hoje nós estamos aí com 3 barbearias na cidade de Santo André. Hoje é uma das barbearias que são mais conhecidas aqui em Santo André. E nós temos um plano agora que é de franquear barbearias, uns planos muito ousados, onde eu tenho trabalhado demais. Mas o que eu quero falar, que hoje qual é a nossa bandeira dentro da barbearia? Mediante a minha história, são mudanças de vidas. Eu já formei mais de 3.000 profissionais da barbearia tirado da comunidade. Eu já fui dentro da comunidade pegar os caras que estavam lá roubando, tomava tiro da polícia. Eu tenho um cara que foi um dos melhores barbeiros que eu formei, que ele cortava cabelo comigo e chegou mancando, tinha tomado 2 tiros na perna porque estava roubando o carro. Eu falei, a partir de hoje você não vai mais roubar. Eu dei todo o material para ele, ensinei. Hoje ele é dono de barbearia, tem 4 profissionais. Agradece a mim até hoje. Depois disso, vários colegas dele que também roubavam veio até a mim. Eu ajudei todos, ensinei. Ontem mesmo eu estava almoçando com o pessoal, chegou a menina lá, que também era da comunidade, passava por dificuldade, a mãe trouxe para mim. Então, eu pude exercer isso e consigo até hoje. Estou formando mais uma turma aqui, junto com um projeto, que é Bola, não sei o quê, esqueci até o nome do projeto, me perdoe,
mas eu trouxe um monte de gente, um monte de menino da comunidade, formo eles, já indico eles para a barbearia, e alguns deles eu até contrato para a minha barbearia, porque a minha bandeira hoje é pessoas, amor às pessoas. Então, como eu mudei a minha vida, eu quero contribuir pela mudança de vida de outras pessoas, principalmente essa galera da comunidade, que às vezes se julga sem oportunidade, se julga sem o direito de vencer e termina vivendo aquele ciclo vicioso, miserável, que vai acabando com a galera, com a juventude toda da comunidade. O cara nasce daqui a pouco que acha que o único progresso é vender drogas, o único progresso que o cara tem é pegar uma motinha, sair empinando, colocar uma menininha na garupa e daqui a pouco começar a roubar, aí daqui a pouco começa a tomar um tiro, morre jovem demais. Eu morei na comunidade, eu saí agora, mas eu morei na comunidade durante 10 anos. Eu tenho 14 anos aqui em São Paulo, 10 anos na comunidade. O que eu vi de jovens, de amigos meus morrendo por tiro, por polícia, por outros bandidos, enfim, por tanta coisa, cara, e sendo preso é fora do comum, porque eles vivem naquele mundo trancado, achando que ali é o limite. A realidade é que ali não é o limite, existe uma outra alternativa, existe um outro caminho, mas só que não avisaram para ele. E agora nós estamos aqui com esse projeto para poder ser esse porta-voz das boas novas, de dizer para essa galera e falar assim, olha, existe uma outra oportunidade, existe uma outra chance para você. Você não precisa ficar dentro desse ciclo vicioso, entende? Então, por isso que eu gosto de cantar, de falar aos 4 cantos a minha história, para uma pessoa que tinha tudo para dizer assim, olha, eu não deu certo porque eu moro na Bahia, no interior da Bahia, que aqui a gente passa fome, não tinha quem ajudasse. Eu não dei certo, eu sou fracassado porque o governo não nos ajudou. Eu poderia colocar a culpa em qualquer um e seria plausível, mas o problema é que quem ia sofrer as consequências era eu, não importa quem fosse culpado. E o que eu decidi não é não ser culpado, ou não ser o vilão ou o mocinho. O que eu decidi é não sofrer as consequências de uma vida miserável. Então eu resolvi que eu não teria mais uma vida miserável. E hoje eu tenho uma vida abençoada, próspera, e levanto a bandeira de fazer com que as pessoas também tenham essa mesma vida próspera, de que alcance isso e que transborde também na vida de outras pessoas. Porque, como eu estava conversando com você, eu acredito que tudo que eu fiz não foi baseado no que eu aprendi. Eu fiz uma faculdade, estudei e tal. Inclusive, quando eu estava trabalhando ainda no começo, 5 anos, eu trabalhava, eu ia para a faculdade, começava a trabalhar às 7 horas da manhã, eu trabalhava até 5, ia para a faculdade, voltava às 11, ia trabalhar de novo, saía 1 hora da manhã, dormia, acordava às 7 e ia trabalhar. Durante 5 anos fazendo isso, 4 anos fazendo isso aí, para terminar a faculdade que eu fiz de administração. Então, eu fui determinado demais, eu fui para cima, porque o percurso, que agora eu entendi que a faculdade ela não é, na verdade, simplesmente para ensinar, ela ensina. Mas a maior função de um estudo ou de um conhecimento, como a gente estava conversando, é desconstruir, é arrancar de nós as crenças que limitam de entender que já somos prósperos. A prosperidade ela é natural. E tudo que não é prosperidade é resistência. E o que é resistência? É a pobreza. A pobreza invade a vida de alguma pessoa para ser resistente à prosperidade e exercer o seu papel. Então, é natural ser próspero, é natural ter saúde. A doença, na verdade, ela invade, que ninguém fica fazendo um exercício ou come bem para proibir de, tipo assim, para poder ter mais saúde. A saúde é saúde e acabou. O que você tem que fazer exercício, comer bem, para não deixar que a doença entre. Porque se a doença não entrar, automaticamente você terá saúde. Entende? Então, eu não acredito mais nesse negócio de que você tenha que ler milhões de livros para poder aprender mais. Senão você vai acumulando um monte de coisa na sua cabeça, tanta informação, e você fica perdido, porque você começa a perder a essência do seu verdadeiro eu, de quem você é e por que você faz o que você faz. Essas são as perguntas mais poderosas que eu fiz no meu momento mais de dificuldade. Eu fiz, quando eu estava com essa dificuldade lá na Bahia, eu fiz essas perguntas sem saber. Falei, por que um tem e outro não? Olha que pergunta poderosa. Quando a gente faz perguntas poderosas, nós forçamos a entregar a resposta que já temos. Porque Deus criou a gente para ser próspero. Deus não criou ninguém para ser miserável, entende? É isso que eu acredito. Então, quando você se faz a pergunta, você é forçado a responder. Então, por quê? Quem sou eu? E qual é o meu papel? E por que eu existo? Por que eu nasci?
E qual é o meu verdadeiro propósito? Qual é o meu verdadeiro porquê? Esse dia eu estava conversando, só entrando aqui em um assunto muito louco, estava conversando com minha mulher, eu falei, existe uma forma, olha, quem está assistindo esse vídeo agora, presta bem atenção, existe uma forma de você tomar suas decisões assertivas da maior número de vezes possível. Existe uma forma de você, ser próspero em tudo que você fizer. É só uma coisinha que parece clichê, mas a Bíblia já tem escrito isso. Amai o próximo. Amar o próximo. Quando você ama as pessoas, fica muito mais fácil você ter decisões assertivas. Se você vai tomar uma decisão e alguém vai estar feliz com essa decisão, mesmo que você não ganhe tanto, mas se vai fazer o maior número de pessoas felizes, essa é a decisão certa. Mas se vai deixar muita gente mal e você vai ganhar muito, essa é a decisão errada. Entende? Então, por exemplo, político. Por que político rouba tanto hospitais, matando pessoas, só para juntar mais dinheiro, comprar mais uma casa, mais um carro, enquanto tantas pessoas morrem? Porque ele não ama a pessoa. Porque se ele amasse, ele jamais roubaria um hospital a ponto de matar tantas crianças, tantas pessoas, só para ter mais posses. Né? Por que tantas pessoas, tantos políticos, principalmente, eles terminam roubando dinheiro que poderia alimentar tanta gente, enquanto tanta gente passando fome? Porque ele não ama pessoas. Então, um empreendedor também, às vezes você vai em uma loja, você é mal atendido. Por que uma pessoa pode atender você mal? Por que uma loja não prospera? Porque não ama pessoas. Porque ele está trabalhando com um propósito de enriquecer, de ganhar mais dinheiro para ele, com aquela ideia dele. Então, ele não prospera, porque o resultado da prosperidade está em amar a pessoa. Quando você ama alguém, você atende bem, você é honesto, você entrega o seu melhor, você consegue entregar sempre aquilo mais do que o que você promete, porque você ama, você não está fazendo pelo dinheiro, você está fazendo porque você quer ver a pessoa feliz. Então, a base de toda prosperidade é amar as pessoas. E quando você ama a pessoa, você aprende a amar você mesmo. E quando você ama você não aceita que você viva uma miséria, que você viva menos do que a prosperidade. Entende? Então, quando você aprende a se amar... Por que tem pessoas, você vê que mulheres dentro da comunidade vivem um casamento miserável, onde o marido bate e tal, e ela continua? Porque não se ama. Porque ela não entendeu quem é ela. Porque ela tem uma crença de que ela merece apanhar, ela tem uma crença do não merecimento, de que ela não consegue crescer, de que ela nasceu para sofrer. E tem muita gente morando na miséria agora, vivendo a miséria, porque eles têm uma crença de que eles merecem aquilo, de que não merecem o bom. Quando as coisas boas acontecem, essas mulheres que apanham do marido quando casa com um cara legal, elas largam, elas traem. Sabe por que elas fazem isso? Porque elas acham que não merecem o bom. Elas querem aquele lugar onde ela possa sofrer. É igualzinho os caras, mano. Tem muitos caras aí que estão morando na comunidade, principalmente porque eu estava lá dentro, que o cara tem aquela, quando vem algumas coisas boas, quando chega alguém para ajudar, ele desconfia, porque ele acha que ele não merece aquilo, que ele merece a miséria. É sempre no outro dia tá pedindo comida, é sempre tá querendo roubar alguém. Muitas vezes acontece isso. Quando o cara entender que ele merece o melhor da terra, que tudo que foi feito de bom foi feito para ele, ele começar a se amar a ponto de perceber que a prosperidade é para ele, ele nunca mais vai aceitar uma vida miserável e baseada na escassez. Aquele sentimento de falta o tempo todo. Está faltando isso, está faltando aquilo, eu preciso. Sempre aquele sentimento de pedir. A Bíblia fala que você tem que ter para emprestar, para dar, para ajudar, e não para ficar pedindo. Então, já pensou se todo mundo conseguisse tomar posse dessa promessa? Jamais ficaria na ideia da escassez. A escassez é uma desgraça na vida, e tem pessoas que acostumam com isso, porque o sistema, porque muitas vezes a comunidade cria aquela ideia, aquela bolha, e começa a criar nessa pessoa um eu mentiroso. Que eu costumo falar que o espírito, a Bíblia também fala que o espírito ele é pronto, mas aí vem a sociedade, vem o sistema e cria um eu mentiroso que a pessoa fica acreditando que esse eu é ela, mas não é ela, na verdade. E aí ele começa a querer suprir a necessidade desse eu falso. É por isso que tem tanto consumismo. As pessoas terminam consumindo, comprando coisas para aplacar a dor da ansiedade, da frustração, porque ele vê o tempo passando, vê o cara está com 40 anos, olha para um lado, para o outro, não está conquistando absolutamente nada, não conquista nada, não tem nada. Aí começa a bater aquela frustração com a própria vida, o que é que ele faz?
ele vai comprar coisa, se endividar, comprar carro, não sei o quê, para poder confirmar alguma coisa para ele. E aí faz parcela, faz isso, faz aquilo, com a necessidade de quebrar aquela frustração, de cessar aquela ansiedade. Então, para o governo, para o sistema, é ótimo, porque consegue alimentar o consumismo, fazendo que essas pessoas sintam dores emocionais. O sistema é ótimo, mas o problema é que as pessoas são sempre as vítimas. Entende? É as vítimas. Então, a ideia é o seguinte, cara, você entender aquilo que te limita, porque não é natural viver a pobreza que eu vivia na Bahia. Eu sei que não era natural. Eu sabia que tinha uma crença na minha família e que, pela misericórdia de Deus, eu consegui quebrar. A nossa família, eu fui o cara que fez a divisão de águas na minha família. Às vezes tem alguém que está assistindo esse vídeo aqui e olha a sua família assim, vê todo mundo de geração em geração, aquela pobreza que parece que está enraizada. Cara, quero te dizer o seguinte, você pode ser a porta de entrada da prosperidade na sua família, você pode ser aquele cara que vai quebrar todo esse sistema de pobreza, né, que veio como uma maldição. Precisa quebrar isso para que a prosperidade entre, e a partir de você, que a sua família consiga viver as coisas maravilhosas que tem na vida, que às vezes a gente deixa passar batido e acha que aquilo Tem que a muita gente gente. vive... Deixa eu só te cortar rapidinho. Muita coisa, tudo que você falou, aí eu concordo, porque realmente as pessoas carregam isso, né, de suas gerações anteriores. Então elas nasceram ali, elas cresceram ali, elas acham que aquilo é tudo normal e não conseguem sair daquela situação. Por mais que ela olhe, né, para dentro de casa e fala, meu, isso aqui tá ruim, ela não consegue fazer nada para sair. Você tem alguma sugestão, uma dica de como faz para ela ter aquele clique? Eu chamo isso de clique, né? O que eu chamo de clique? É um insight que mostra, cara, tem alguma coisa errada. Então, eu estou vendo errado, mas eu não tenho força para sair. Acontece alguma coisa, vem um pensamento, vem alguma coisa acontece que dá uma mexida, que é o clique. Fala, meu, isso aqui não tá bom, então eu vou fazer, agora eu consigo fazer alguma coisa para mudar isso. Qual é a dica ou sugestão que você pode dar para a pessoa perceber esse estalo? Eu vou chamar um estalo de um estalo de sobriedade ali naquele momento. Ó, se a pessoa ela quiser mudar, ela já deu um estalo. O principal, porque o estalo é muito dela. Assim, eu costumo falar o estalo e falar, uau, eu preciso mudar. Tem muita gente que fala, uau, eu preciso mudar. Mas agora o que fazer para mudar? Entende? A pessoa já deu um estalo de mudança, mas ela precisa de um caminho. E o caminho que eu acho, que eu acredito que é o melhor, é o network. Não mudança de hábitos, mas mudança de network. O que é network? É o meio em que você convive. O primeiro passo para mudar a vida é começar a ressignificar todo tipo de amizade. Porque, às vezes, o meio que você está... tem pessoas que têm a maior alegria em ter um amigo de infância. Cara, se você tem um amigo de infância, tudo que você aprende é tudo com ele, então você tem a mesma fonte. Então, cara, você está ficando para trás. Você precisa renovar suas amizades para ter novas fontes de ideias. E o principal, a sua roda de amigo, você tem que ser o menor. Você tem que ser aquele cara... Amor, traz uma água para mim, por favor. Você tem que ser o menor, porque com o network, você vai abrir um leque de oportunidades e você vai conseguir enxergar um caminho novo para seguir. Então, para mim, seria isso. Network, criação de network. Aí você vai me perguntar também, você pode até me perguntar e falar assim, Wagner, como se criar um network poderoso, principalmente com pessoas que maiores, que têm mais conhecimento, que são mais ricos, que são mais prósperos. Como fazer network se eu estou tão pequeno? Por exemplo, agregando valor. O problema das pessoas que não fazem network é porque eles não querem entregar valor. Ou seja, como é que eu posso chegar com você e entregar valor? Eu preciso chegar para você e te perguntar como eu posso te ajudar. Para só depois de muito tempo eu pedir, você pode me ajudar? Mas o problema é que as pessoas chegam nas outras e falam, oh, eu gostaria de ajuda. Esquece. É como eu posso te ajudar. O que eu posso fazer por você? Ah, mas eu não tenho nada, o cara já é rico, milionário. Ah, sempre tem. Sempre tem. Mesmo você sendo pequenininho, sempre você tem alguma coisa que você possa ajudar. No mínimo, saiba um pouco da vida da pessoa e fale algum assunto que ele se interesse. E aí você consegue fazer esse network. E, para mim, essa é uma ferramenta poderosa de mudança de mindset. É o primeiro passo, né?
Network, mudança de mindset. Você tem um network novo, começa a mudar a mente. E na hora que você começa a mudar a mente, você vai ter crenças que você vai enxergar com seus olhos, claro, de uma forma intangível, caindo por terra. Você vai falar, caraca, eu achava isso e agora eu acho... É totalmente mentira o que eu achava. Ou seja, aquela corrente que me segurava era uma corrente de mentirinha, era feita de papel. Entende? A pessoa vai descobrir isso através de outras pessoas poderosas que vão dando insights, que vão dividindo conhecimento. Então, para mim, é isso. Quer mudar? Mude agora as pessoas que você anda, mude agora o meio que você vive e comece a criar um novo ciclo de network. Essa é a ferramenta mais poderosa. É isso aí, pessoal. Você viu quanta coisa dá para fazer? O projeto, né, tem ideia de fazer isso quando você vai estar nas aulas, né? Você vai estar lá encontrando outras pessoas também, para você crescer, né, para trocar ideias. Os tratamentos alternativos estão aí também para auxiliar todo esse processo. Ô, Wagner, você teve auxílio de alguém diretamente que você fala, cara, essa pessoa foi uma mentora nesse processo de transformação? Ou você realmente deu de cara na parede todas as vezes que você tentava fazer algo novo? Cara, eu queria ter alguém para pelo menos falar assim, cara, eu tive uma pessoa que me orientou num corte de cabelo, por exemplo, que hoje eu me destaco em Santo André como um dos melhores. Assim, não é querendo me gabar nem nada, mas é que eu sou reconhecido hoje no ABC como um dos melhores barbeiros. Eu não tive orientação diretamente de ninguém para ser um empreendedor e não tive orientação de nada disso que eu estou falando. Ninguém chegou pessoalmente para me orientar. É incrível que em todas essas fases eu tive que me virar sozinho. Eu tive que ser inconformado. Eu sou um cara que eu sou inconformado de nascença. Eu falo para minha mulher, eu sou um cara que é totalmente eu não consigo caber dentro de uma caixinha. Eu sou inconformado. Então eu sempre acho que dá para ser melhor, que dá para melhorar. E eu sempre acho que está acontecendo alguma coisa em que eu não sei, mas que existe. E que tudo que a gente vê, olha o que é que eu acho, desde sempre isso, é só um pedaço é só uma pontinha do iceberg. Porque o verdadeiro, a existência, a gente não consegue nem tocar e nem ver. Porque tá tudo no mundo dos sentimentos. Tá tudo baseado no mundo dos sentimentos. Então eu começo, às vezes eu nem durmo viajando essas ideias e eu não tive esse mentor. Hoje o meu mentor, por exemplo, nem sabe que eu existo. É Pablo Marçal, é o Rony Meisler, que é da reserva, é o Flávio Augusto. Eu sou apaixonado pelo cara da Havan. Então esses caras eu sigo. No meu Instagram hoje eu sigo 17 pessoas. Eu sigo meus 17 mentores só. Não sigo mais ninguém. Por quê? Eu não tive realmente essa pessoa que chegou ali, vem que eu vou te ajudar, para absolutamente nada. Eu tive pessoas que me deram R$ 10 todos os dias para me alimentar quando eu passava fome, que eu cheguei aqui, eu passei muita fome aqui também. Não foi fácil quando eu cheguei. Tinha dia que eu ia procurar emprego, voltava, e aí eu ficava dentro de casa, trancado dentro daquele porão, tomava um banho e ficava ali, sentado, e com fome. E tinha um cara chamado Flávio, que ele me dava R$ 10 todo dia. Depois ele viu isso e falou, toma R$ 10 para você comer. Então eu ficava com esses R$ 10, eu me alimentava com esses R$ 10. Então até hoje eu sou grato pela vida dele. Depois teve outras pessoas que me deram comida. Comida foi muito oferecido para mim, mas a comida de conhecimento, mas o conhecimento, toda essa abordagem que eu estou tendo, eu não tive. Eu tive que ir abandonando todas as minhas amizades. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui abandonando. Eu não consegui realmente criar esse network que eu indiquei, assim, criar, mas eu desfiz o que eu tinha. Então, o que é que eu fiz? Meu network hoje é gerado na internet. Eu acompanho, tipo assim, há mais de 5 anos eu acompanho os grandes pensadores do Brasil. Eu comecei muito com o do cara do método CIS lá, o Paulo Vieira, tipo, qual é o outro? O Wendel Carvalho, que esses aí são os mais antigos. E aí eu vim passando e aprendendo com esses caras, comendo muitos cursos online, muitas palestras. Então eu me joguei. Eu não tinha quem me pegava na minha mão. Mas quem está começando agora tem uma grande vantagem. Está cheio de coaches. O pessoal fala muito mal de coach. E não sei por que fala mal de coach. Porque esses caras são uma bênção de Deus. Até quem não sabe nada, sabe alguma coisa para te ajudar. As palavras... mas trabalha muito com positivismo. Positivismo é melhor do que o negativismo.
É óbvio que o melhor é o realismo, né? As coisas podem dar certo e também podem dar errado. Mas o importante é lutar até dar certo. Agora, o coach tem coach que trabalha muito com o de já deu certo, já deu certo. Não, não é assim. Não é já deu certo. Você tem que fazer acontecer. E todos os dias é uma luta diferente para que as coisas aconteçam. Porém, é legal ouvir pessoas. Hoje está cheio de pessoas que estão dispostas a te orientar. Tem pessoas que estão dispostas a te dar mão. Hoje é só uma decisão, cara. Cortar cabelo hoje, tem um monte de gente que ensina. Eu dou aula, tem o mano, é muita gente ensinando em todo canto do... Você entra na internet, no YouTube, e tem gente ensinando, dando aula grátis. Na minha época, não tinha ninguém que ensinava, eu tive que aprender sozinho. Eu ia em uma barbearia, fingia que era cliente, olhava o cara cortando, porque eles entravam na frente se ele descobrisse que era barbeiro, que estava tentando aprender. Então, eu via ele cortando, posicionando a mão, e aí eu tentava reproduzir em casa. Eu levei 5 anos para aprender o que eu ensino hoje dentro de um mês. Olha que loucura. Em um mês eu deixo o cara melhor do que eu fiquei em 5 anos cortando cabelo. E ainda quando o cara vai, eu ainda consigo sentar com ele e abrir a mente dele para o mundo que o espera. Eu consigo fazer isso com o cara, porque a minha preocupação com o ser humano é grande. Então eu falo, mano, vai acontecer isso, isso, e se prepare para isso e isso. Então eu termino sendo um mentor desse pessoal. Eu tenho muitos hoje que me ligam, vai tomar uma decisão, me ligam para poder me perguntar. Eu tenho o maior prazer em ajudar. Só que na minha época eu não tinha essa pessoa na minha vida que eu represento hoje na vida dessas outras pessoas agora, desses alunos meus. Eu represento esse mentor, mas eu não tive esse mentor, entende? Mas hoje, como eu falei, hoje tá fácil encontrar um mentor, hoje tá fácil encontrar um network de pessoas que queiram, porque hoje o mundo tá revolucionado, na verdade, né? Hoje está revolucionado. Ninguém está aceitando a mesmice. A galera não está aceitando mais a miséria como uma coisa natural. A galera está querendo empreender, está querendo ir a mais, ir a mais. É óbvio que tem a resistência das crenças, mas a galera está lutando. E, cara, quem passou a barreira das crenças, está tudo dando a mão, está tudo assim, ó, para poder puxar você para o lado de cá. Então, aproveita essa grande oportunidade que tem, sim, tem pessoas dispostas. Eu não tive. E não há vantagem em dizer que você aprendeu sozinho. Tem pessoa que fala, ah, legal, mano, você aprendeu sozinho. Não há vantagem nenhuma. Quem aprende sozinho demora muito mais para aprender. Quando você tem um mentor, o tempo de aprendizagem é muito menor e muito mais rápido e mais técnico. Então, aprender com alguém... Eu aprendi durante 5 anos a cortar cabelo sozinho, depois eu tive que reaprender em um curso, porque minhas técnicas não eram normais, eram criadas e adaptadas. Eu nadei durante tantos anos na Bahia. Quando eu cheguei aqui, que eu fui fazer, eu achava que era nadador, que eu fui na piscina, cheguei lá e descobri que eu não sabia nadar. Entende? A realidade é que aprender sozinho é muito pior do que aprender com alguém que possa ensinar. Por quê? Quando você aprende com alguém que possa ensinar, reduz seu tempo e aprende muito mais de uma forma técnica e que você consiga aplicar e depois ensinar também. Aprender sozinho, às vezes, você não consegue nem ensinar, tem dificuldade, porque você sabe fazer, mas não sabe como ensinar. Por quê? Porque aprendeu sozinho, teve que adaptar da sua própria forma e não consegue nem explicar o que faz. Aí tem uma dificuldade. Não tem vantagem. Então, se você puder, eu não tive mentor, mas se você puder ter um mentor, tenha. Se puder ter um pessoal, alguém que te acompanhe, que te ajude, eu acho legal. Agora, se não puder, na internet tem um monte. Escolha. Tem um Pablo Marçal, que esse cara eu indico para todos. Esse cara é fenomenal. Tem um Paulo Vieira, que os caras entregaram a vida por isso. Já não é mais pelo dinheiro. Tem gente que fala, esses caras querem ficar ricos. Não. Porque se fosse pelo dinheiro, eles já paravam. Os caras são multimilionários. Os caras, eles amam a vida. Eles querem ajudar as pessoas a prosperar. Entende? Então, eu acredito demais que esses caras é uma bênção de Deus na vida de todo mundo. Agora, tem gente que não aceita. Tem gente que é resistente. Então, quem é resistente vai ter que penar. Tem jeito. É isso aí. Quanta história, hein, Wagner? Quanta história, quanta coisa aconteceu. Pessoal, se você busca buscar os seus mentores, né, vem no projeto que a gente vai auxiliar com os tratamentos e também com a sequência, né, de todos os cursos que a gente pode dar para você. Então, profissionais estão disponíveis, voluntários para ajudar, né, exatamente o que o Wagner falou agora. Tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente precisando ser ajudada e não percebeu ainda. Então, o projeto Cartão de Embarque é exatamente a união entre as pessoas que querem ajudar e as pessoas que precisam ser ajudadas, porque não conseguem sair sozinhas.
Eu sou muito, acredito muito no clique, né? Como eu falei agora há pouco, né? No start. É o start que vai fazer isso acontecer. É o networking, né? Quando você pega uma pessoa que pensa diferente de você, que fala de forma diferente de você, você começa a abrir sua mente para outras situações. E depois que você abrir a sua mente não vai voltar mais a ser o que era, né? Né, Wagner? Travou aí? Deu uma travada aqui, mas o seu som tá vindo, a A sua gente tinha imagem tá travado. meio balançada. Tá meio... Deixa eu te falar. Se a pessoa tá aí assistindo agora, como é que ela vai ter acesso ao projeto? Como que as pessoas têm acesso a esse projeto? Hoje, nós ainda não estamos com a parte presencial, né, devido à pandemia, então não pode aglomerar pessoas, mas estamos com boas perspectivas do começo do ano que vem, já a partir do dia 15, nós estaremos com um piloto em São Bernardo do Campo, né? Então, eu não vou contar exatamente o lugar ainda, porque muita coisa para acontecer até lá, mas fim da pandemia, os projetos acontecerão. Agora, se você quem quiser já se inscrever, não estão abertas diretamente a inscrição, mas siga o canal, siga o Instagram do projeto, né, o projeto Cartão de Embarque, porque é lá que nós passaremos todas as informações de quando começarão as inscrições para todos os cursos. Então, esse momento agora é um momento de entrevista, um momento de apresentar o projeto para as pessoas, né? Para elas verem o que ela pode esperar, como nós queremos ajudar a sociedade, né? Como que nós queremos auxiliar o crescimento de todo mundo. Então, agora estamos aí numa parte, vamos chamar assim, de burocrática, né? Estamos em processo de oficialização do projeto, mas aí para janeiro já, janeiro, fevereiro, se tudo der certo e a pandemia deixar também, né? Começarmos os encontros presenciais, com os tratamentos, com as conversas, com as metodologias. Então, aquilo que você teve, que você vivenciou, né, na Bahia e depois vivenciou em São Paulo, o que nós queremos fazer é exatamente mostrar para o jovem que ele consegue criar um objetivo de vida, né, que ele vai crescer quando crescer ou quando tiver 10 anos mais tarde. Então, a gente vai auxiliar ele em todo esse processo, o que ele precisa fazer para chegar lá. Teremos várias ferramentas exatamente para ajudar a quebra de crenças, né? Então, o que você demorou mais, o que eu demorei também muito tempo para quebrar as minhas crenças, se eu tivesse conhecimento das metodologias, eu teria quebrado elas muito mais rápido do que eu quebrei sem usar nada, né? Então, eu tive que pastar aí, vendo muita palestra, muito curso e tudo mais, até entender como que quebrava a crença, entender a crença, entender o que ela atrapalha para conseguir quebrar. Então, hoje, nós queremos exatamente auxiliar esse jovem nesse processo. Então, ele vai colocar um objetivo de vida, a gente vai mostrar para ele que é plausível de alcançar e as ferramentas que nós vamos utilizar nesse processo para auxiliar o crescimento dele, né? Para ele quebrar as crenças, para ele dar um passo a mais na vida dele, depois quebra outra crença e a vida é assim. Então, o projeto tem esse objetivo. Magnífico, né? E é o que você falou, a ideia de entregar essas ferramentas. Porque tem pessoas que querem mudar, mas estão perdidos. Então aí a gente se coloca agora no caminho, né? Eu quero dizer também que eu sou um voluntário aqui para estar nesse projeto e o pessoal que precisar de um mentor, que precisar de conversar, de um mentor presencial, estaremos aqui. Eu estou junto com você nesse projeto para poder contribuir. A hora que precisar de mim, estou aí. E essas ferramentas que ajudem essas pessoas a quebrar essas crenças limitantes e que ajude a tomar uma diretriz, né? Um caminho que às vezes não é que as pessoas não queiram mudar, é que se sentem perdidos, não consegue se encontrar com o seu verdadeiro eu, se sente perdido nas decisões. Será que vou para a direita ou vou para a esquerda? O que é melhor eu fazer? Então, fazer essas pessoas... Eu já tive isso aí, né? Eu tive também perdido várias vezes. Teve uma época que eu não sabia se eu queria ser barbeiro, se eu queria ser empreendedor, se eu queria ser palestrante. Eu não sabia, eu fiquei perdido. Eu passei... Minha mulher que sofria comigo. Eu falei, eu não sei o que é que eu vou ser, não sei se eu quero ser, porque assim, eu acredito que o que você decide ser, você tem que se empenhar a ponto de querer ser o melhor. E quando você se empenha em ser o melhor em algo, às vezes não te sobra tempo para querer ser outro, que aí você perde foco, entende? Então eu falei, eu preciso decidir ser algo. E aí qual foi a que me ajudou a tomar a decisão? Aonde eu consigo ajudar o maior número de pessoas. Qualquer um das opções era legal, mas aonde eu consigo, aonde eu me sinto bem, entende? Então eu decidi que eu poderia ser um empreendedor, um barbeiro, um palestrante, tudo junto.
de uma forma que eu conseguisse aplicar e virasse algo bem comprimido, que eu consiga aplicar, focar. E então, hoje, o que é que eu faço? Eu corto um ou outro cabelo em domicílio, consigo fazer a gestão da minha barbearia e consigo palestrar para barbeiros, principalmente, e para outras pessoas que queiram, principalmente direcionado a empreendedores. Eu tenho um projeto agora que vai começar no YouTube, chamado Wagner Lins Visita. Eu vou visitar barbearias para poder contar a história de cada barbeiro que está ali, como foi que ele chegou até ali, por que ele decidiu montar a barbearia, quais foram as dificuldades, quais foram as vantagens e desvantagens, né? Quando ele pensou em desistir, se pensou ou não, ou seja, contar a história daquele empreendedor para fazer com que outras pessoas que estão entrando nesse mundo agora se identifiquem e saibam que as dificuldades que eles estão passando agora não são exclusivas deles, que eles entendam que os problemas que eles estão passando, já outras pessoas que venceram passaram por ele. É como uma fase de videogame. Então, quando você sabe que alguém passou e chegou na última, você olha para lá e fala, mano, se ele pôde, eu posso. É a lei da PNL. Então, aí o cara vai para cima e o cara acredita que, então, eu vou dar exemplo, eu vou colocar nesse canal a vida de vários empreendedores para inspirar essa galera aí que são empreendedores, que está passando por dificuldade ou que pretende montar o seu negócio. Então, é exatamente isso aí, cara. Entregar as ferramentas de mudança e contribuir e ajudar, direcionar, é totalmente poderoso. E é o que precisa. Porque não é só querer mudar, eu quero mudar, mas e agora? Vou para onde? O que eu vou fazer da minha vida? Qual é a melhor profissão? Qual é a profissão que dá mais dinheiro? E tal. São perguntas frequentes. Fala, essa profissão minha não dá nada, não sei o quê. São perguntas e decisões. A pessoa sempre acha que deve mudar de profissão. Eu já sou totalmente contra. Eu acho que toda profissão ela tem a capacidade de prosperar. E se você não está feliz onde você está, você tem que ser muito bom no que você está fazendo para que você consiga fazer a ponte para onde você quer ir. Ou seja, se eu não gostasse de ser barbeiro bom, se eu não quisesse ser mais barbeiro, eu tinha que me transformar em um barbeiro tão fera a ponto de virar palestrante e ensinar como é ser barbeiro. Aí sim, eu ia exercer aquilo que eu queria. De repente, eu tenho um sonho de ser palestrante, mas sou barbeiro. Fico bom e viro palestrante. Então, o caminho mais próximo de você chegar onde você quer é exercer um forte e grande papel no que você faz agora, mesmo que esse papel, o que você está fazendo, não te dê tanto prazer agora. Então, esse é o caminho que eu uso e é os conselhos que eu sempre dou. Está infeliz de onde está? Então, seja fera para poder sair daí o mais rápido possível. É assim que funciona. Muito bem. Ô, Wagner, e como que o pessoal pode te achar nas redes sociais? Cara, eu acabei de excluir meu Instagram. Eu excluí meu Instagram, estava com 12 mil seguidores. Eu excluí ele porque eu estava seguindo um monte de gente que eu não queria seguir, porque tinha muita gente que eu não queria que me seguisse, que estava me seguindo. Então, tava muitas informações que eu não gostava de ver, entrar nas redes sociais. Na hora que eu entrava, tinha muita... como se fosse uma sopa de... E eu não gosto de viver em um mundo tão poluído de informações cruzadas, de coisas que eu não apoio, que eu não acho legal. Enfim. Então, aí eu resolvi excluir tudo e comecei agora, de novo. E qual é a minha ideia agora com o novo Instagram? Que eu já vou até falar já daqui a pouco qual é. Ter um grito. Eu tenho uma voz agora, eu tenho uma bandeira, quer dizer, a defender, entende? Então eu vou criar essa bandeira e defender essa bandeira tanto com as postagens quanto com meus stories e os meus vídeos no YouTube. Eu preciso falar a mesma língua e seguir as pessoas que eu gostaria de seguir para criar um mundo onde eu consiga entender e compreender a minha linha de raciocínio, para que não fique perdendo foco com coisas banais. Então, aí eu peguei e excluí tudo. Agora eu estou lá com Wagner Lins, _ Freitas. Né? Eu estou, graças a Deus, agora com 13 seguidores. Comecei ontem. Estou seguindo 17 pessoas e tá show de bola. Aí, se quiser me seguir, só que aí eu tenho amigos no Facebook, eu também tenho. Estou pensando também em excluir o meu Facebook. Eu tenho 5 mil amigos lá, que já é o limite no Facebook, que é Wagner Lins. Facebook eu deixo, porque Facebook é uma plataforma de amizade. Todo mundo que está lá não são compradores da sua ideia. São pessoas que admiram você, que gostam de você, que fizeram amizade com você, que te conhecem por algum motivo, que já cortou cabelo, enfim. Então, eles estão lá sempre comentando qualquer coisa. Se você chegar no Facebook e falar, todo mundo acha legal. Ah, isso é cara, você... Entende? Porque é uma minha rede de amizade. Então, eu só deixo lá por isso.
Na hora que eu vejo minha filha brincando e tal, eu posto coisa da minha família, nada demais também, né? Porque tem Facebook, tem cara que nasceu com você. E se ele vê você prosperando, ele começa a ter inveja. E aí você também não pode postar muita coisa de prosperidade. Tem que ser coisa legal, mas coisas que não deixe perceber sobre a sua realidade, sua verdadeira realidade. Então, o que acontece? Tem que ter um cuidado com o Facebook. Então, eu estou lá, Wagner Lee, se quiser me seguir, mas eu não posto tantas coisas assim. Às vezes, alguma opinião, alguma forma de pensar, um ponto de vista meu. Agora, em relação mesmo à política, eu fiz um vídeo lá me posicionando, que eu gosto de me posicionar em tudo. Eu não gosto de ficar no meio termo. Eu acho que a vida não é... Antigamente, eu achava que a vida é equilibrada. Eu acho que a vida tem que ser totalmente desequilibrado. Ou seja, quem é equilibrado tenta ser político. E eu gosto de ser desequilibrado. Ó, é um para baixo, outro para cima. Eu apoio isso e acabou. Então, eu faço isso. Agora, no Instagram, tá Wagner Lins, _Freitas, e a minha bandeira hoje para defender, na verdade, é a bandeira do empreendedorismo no ramo da barbearia. Então, eu falo mais direcionado à barbearia, ao mundo da beleza. E como eu consegui, e quais são os sofrimentos, e preparar as pessoas para trilhar e para poder... Quanto mais agora, nesse momento que a barbearia teve uma baixa gigantesca. O mercado da beleza teve uma baixa. Muitas pessoas perderam o emprego, estão frustradas. Nesse momento é que precisa de pessoas fortes que levantem bandeira e falar vamos, estamos juntos. Então é isso que eu estou fazendo e é isso que nesse momento precisa de mim e eu estou me doando para isso, né? Mas eu vou ficar feliz de ter vocês aí que estão aí, entrar lá nas minhas redes para me acompanhar, para ver um pouco da nossa visão. A gente transfere nossa visão através dos nossos stories, através das nossas postagens. Me acompanhe também no Wagner Lins Visita, no YouTube, que também está começando agora o projeto. Meu primeiro vídeo foi gravado hoje, amanhã vai ter o segundo na segunda barbearia. Eu acredito que daqui a 1 mês, 2 meses, esse negócio já vai estar voando, porque é tudo muito novo e eu já amo esse negócio aí de fazer projetos de doido, né? Eu gosto de ser meio doido, assim. Pessoal, então assim, ó, os links, né, para acesso às redes sociais do Wagner, você pode encontrar na descrição do vídeo. E Wagner, muito obrigado pela sua história, né? Ela tenho certeza absoluta que ela vai movimentar a mente de muita gente, né, para a mudança, né? E eu queria também agradecer a presença do Wagner no projeto, não só nesse vídeo aqui, porque ele é mais um voluntário do projeto. Ele vai ajudar vocês, ele já se ofereceu como mentor, e nós nem conversamos exatamente ainda sobre tudo o que o projeto vai dar, né? Então eu contei um pouquinho agora no vídeo. Wagner, muito obrigado pela sua presença. O cartão de embarque te recebe de braços abertos. Começo do ano estaremos aí, se Deus quiser, e com muita fé e muito esforço nos encontros presenciais. Eu que fico feliz, lisonjeado. Eu quero até pedir desculpa, que eu falo rápido, mas dessa vez eu falei mais rápido para poder eu comprimir minha história, porque é muita coisa que eu tenho para falar e quando me dão uma oportunidade eu viro uma metralhadora. Eu quero falar tudo. E aí eu falo rápido e muito. Então, para a pessoa me acompanhar, a pessoa tem que estar muito ligeira assim, se ela não compreende. E aí eu peço desculpa, porque eu tenho essa forma minha, esse é o meu DNA, a minha forma de falar. Sou muito acelerado, mas esse sou eu, cara. Eu queria ser mais calmo, igual você aí, começar mais pausadamente, tranquilamente, mas eu não consigo. Para você ter uma ideia, eu tô conversando aqui sentado, mas normalmente, quando eu vou conversar, eu converso caminhando de um lado para o outro, porque eu não consigo ficar sentado, entende? Às vezes eu vou dormir 2, 3 horas, pego um carro e vou para a rua. Fico na rua rodando com o carro enquanto eu penso em decisões que eu tenho que tomar no outro dia, porque eu não consigo tomar decisão parado. Então, é muito interessante, por isso que eu sou tão acelerado aqui. Mas eu peço perdão se você que está assistindo o vídeo aí não conseguiu compreender exatamente. Então, faz o seguinte, volta de novo no vídeo e rever, porque são informações valiosas, foram informações que, assim, não é nem metade da minha vida, né? Eu tive que resumir bastante, mas eu sei que tem muita coisa aí que vai contribuir e vai te ajudar a tomar decisões que vai fazer a sua vida prosperar. Eu torço, e o cartão de embarque eu tenho certeza que torce pela sua prosperidade e que, de fato, você tem uma vida maravilhosa, que foi para isso que você nasceu. Deus abençoe, eu agradeço a vocês. Para mim é um imenso prazer e conte comigo sempre que precisar, estou aqui. Tá bom? É isso aí, pessoal. Wagner, obrigado mais uma vez.
Pessoal, não esqueça, hein? Não esqueça de marcar o sininho lá para receber as nossas atualizações. Espere aí o próximo vídeo, que vai contar uma história muito interessante também sobre como podemos crescer emocionalmente e levar a nossa vida para frente. Valeu. Tchau, pessoal.